And now we're gonna see how we're gonna use the past continuous in the negative form. Então a gente vai ver aqui um texto entre a Kate, que a gente viu há pouco tempo, e a mãe dela. E elas vão falar várias situações que vão exemplificar pra gente o past continuous na negativa, que é o que a gente vai aprender agora, tá bom? So, when he arrived, she wasn't watching TV. Esse é o título do da nossa parte da unidade. Quando ele chegou, ela não estava assistindo TV. Esse she wasn't watching é o nosso past continuous na negativa. So, Kate is telling her mother her favorite part of the book she read. Listen to their conversation and complete the dialogue with the words from the box. Excellent! Então, a gente vai ter aqui as sugestões das palavras que a gente pode usar para completar o texto. Então, eu vou ler para vocês, o texto continua na página seguinte, 177, e aí vocês acompanham, escutem 2, talvez 3 vezes de novo, antes de ouvir a explicação e o complemento do texto. Alright, so let's do this. So, Mom. Hi, Kate. Hi, Mom. Were you chatting with your friend on your cell phone? I wasn't chatting with Amy. We were discussing our school project. Can I ask you something? Sure, what is it, Mom? Well, I was talking to your teacher today, and she told me you didn't write the review of the assigned book, Great Expectations. Don't worry, Mom. I read the book, and I loved it. I didn't write the draft of the review, but I still have 1 week to finish it. Well, in that case, you need to start now. Can I help you? Well, yes. I have to write about my favorite part, but I can't choose only one. Okay, let's take a look on your book. Okay? So, let's listen to this again. E aí eu vou completar com vocês utilizando essas palavrinhas aqui, tá bom? So, were you chatting with your friend on your cell phone? Então, a mãe dela está perguntando se ela estava papeando, digamos assim, com sua amiga no celular. E ela fala que não, né? We were discussing our school project. Elas estavam falando do projeto da escola. Well, I was talking to your teacher today, and she told me you didn't write the review of the assigned book. Então, ela disse que ela falou com a professora hoje, e a professora disse que ela, na verdade, não escreveu o resumo que ela pediu. Então, vamos ver como é que ela se justifica, né? Don't worry, Mom. I read the book and I loved it. Então, o que mais? But I still have 1 week to finish it. Então, não se preocupe. Don't worry. Não se preocupe. I still have 1 week to finish. Eu ainda tenho 1 semana para terminar. Well, in that case, you need to start now. Você tem que começar agora. Então, é isso, pessoal, certo? Então, elas conversam um pouco sobre esse resumo que a Kate tem que fazer, e ela disse, eu ainda tenho 1 semana para fazer, não se preocupe, porque eu não consigo decidir qual é a minha parte preferida do livro. E a mãe oferece ajuda, e elas vão lá tentar resolver esse projeto juntas, certo? Então, aqui ele pede, look at the underlined sentence in the dialogue and complete these sentences. Então, assim como no texto anterior, a gente tem 2 frases que estão sublinhadas, underlined, que são as seguintes. Na verdade, é só uma. I wasn't chatting with Amy. I wasn't chatting with Amy. Então, ela diz o que ela não estava fazendo naquele momento. Então, para a gente poder completar a frase de maneira semelhante, a gente tem que lembrar que o I, eu vou utilizar was, no caso da negativa, wasn't. E o you, a gente vai usar were. E no caso da negativa, weren't. Então, I wasn't skateboarding when you saw me. Eu não estava andando de skate quando você me viu.
You weren't walking home when the bus came. Você não estava andando para casa quando o ônibus veio. Então, aqui uma explicação mais formal do que a gente já acabou de ver. Past continuous and simple past, the negative sentences. Então, da mesma forma como nas afirmativas, usamos o past continuous com o simple past para falar de coisas que estavam acontecendo em um dado momento no passado, quando outra aconteceu. E na forma negativa, usamos wasn't e weren't. Então, observe. I wasn't watching TV when the phone rang. Eu não estava vendo TV quando o telefone tocou. I wasn't watching TV when the phone rang. Então, muito semelhante ao que a gente viu agora há pouco, só que eu estou falando coisas que não estavam acontecendo naquele momento quando outra coisa aconteceu. Let's practice complete the sentences with negative forms. Aqui eu gostaria que vocês tentassem fazer antes de verem a correção comigo. Lembrando, a gente utiliza was ou wasn't. E o they ou we, aqui também no caso they, a gente vai utilizar were e weren't, ok? So, let's see. I wasn't eating when you called me. Eu não estava comendo quando você me ligou. They weren't playing soccer when it started to rain. We weren't playing video games when the lights went out. Steve wasn't taking a shower when his phone rang. Carl and Megan weren't waiting for the bus when I saw them. All right. So, to finish this part, esse aqui eu gostaria que vocês fizessem sozinhos, pensando em exemplos. Eu vou sugerir alguns exemplos, mas seguindo aqui, ó, esse modelo do wasn't e weren't, ok? Vamos ver como é que a gente poderia fazer. So, now make true sentences about you using the past continuous in the negative form. Então, com essa frase aqui, eu dando o exemplo do verbo sleep, certo? Que é dormir. Como é que a gente poderia fazer essa frase? I wasn't sleeping when my alarm clock rang today, certo? Então, para as próximas frases, o que a gente poderia colocar? Drive, when I said hello to my friend this morning. Então, eu não estava dirigindo quando eu disse oi para os meus amigos hoje de manhã. É um exemplo. Vocês podem colocar outro verbo. Write when the class finished. Então, quando a aula terminou, eu não estava escrevendo. Outro exemplo, dance or play when they arrived at school today. Então, eu não estava dançando ou jogando quando eles chegaram na escola hoje. And the last one, sit, por exemplo. When the teacher said hello today. Então, eu não estava sentada quando a professora disse hello today. Okay? So, guys, if you have any questions, just talk to me, ok? Vocês podem me procurar para tirar dúvidas, mas tentem fazer essas atividades sempre antes de verem as respostas, ok? So, we'll see each other next week then. Bye bye, guys.